Grande Anderson, como anda a qualidade do sono dos trabalhadores brasileiros? Tá boa. Bruno Diante desse Carvalho, cenário que a gente tá vendo aqui, Carvalho. principalmente na Bahia, né, velho? Diante dos estresses. Né? Diante desses estresses aí aleatórios que existem. Olha, você só vem com pergunta complexa, viu? Rapaz. Essa é uma pergunta que por si só, Foi Paulinho só, que mandou só perguntar ela isso, dá um que é- podcast inteiro. Paulinho que mandou perguntar que é esse que tá passando por isso. Ah, então é um confessionário, né? É. É. Aí eu fui e resolvi jogar aqui. Aí tava vindo um carro, ela falou sobre isso. Ela falou, olha só, essa pergunta por si só é uma pergunta que é um podcast inteiro, mas assim, em termos sintéticos, digamos que assim, ele vai falar da ideia da saúde coletiva, né? Dados oficiais que a gente tem de saúde pública registra, né, que a gente tem em torno aí de 65 a 70 milhões de brasileiros que sofrem de insônia ou de algum transtorno do sono. Então, se a gente está falando aí de uma população que está girando em torno aí de 200 milhões, 190, 210, aí, dependendo de como está o dado oficial, é muita gente. Então, se a gente for pensar, a população de países inteiros europeus não tem essa população inteira. Então, pense aí que todos os dias, quer dizer, todos os dias quando acorda, né, todos os dias quando nasce o dia, 65 a 70 milhões de brasileiros não dormiram bem. E outros nem dormiram. Então 75% de brasileiros não dormem Não, bem. 65 milhões a 75. Ah, milhão, então, assim. E os europeus dormem bem comparado aos brasileiros? A esses dados é diferente, porque assim, a formatação da pesquisa é distinto. Porque tem os povos latinos, né, dos trópicos, a interferência do sol, tem o chamado inverno europeu, que se modifica um pouco. Não tem, assim, por não ter uma comunicação muito plena, não tem esses dados, cruzados dados, né, latinos e europeus, mas não fica muito atrás. A diferença é que, por ter um investimento científico mais amplo, o acesso, né, ao que existe de avançado para o tratamento da insônia é de uma outra ordem. Então, assim, o que a gente tem uma realidade em Brasil é que o que existe de mais moderno ainda não está sendo colocado em prática. E aí, o que acontece? Quando a gente vai pegar 65 milhões de pessoas a 70, vamos botar nessa média aí, já dados oficiais, ou seja, esse dado pode ser muito maior, né, porque tem a subnotificação. Talvez isso explique 75, 85 mil pessoas que morrem no trânsito no Brasil, e aí a gente está falando de proteção veicular, né? Então, assim, isso diz respeito ao ambiente que você atua, isso diz respeito à questão do acidente, diz respeito ao índice de acidente que tem de motoristas que dormem nas estradas, né? A gente vai falar não só as pessoas dos caminhoneiros, né? Mas, de uma forma geral, porque o acidente, às vezes, quem se envolve no acidente não é o culpado, digamos que assim, ou seja, é aquele ônibus que por algum motivo entrou na via contrária, e isso tem vínculo com proteção veicular e tem essa ideia que é um caso de saúde pública. Então, se a gente vai pegar erros que se tem em instituições bancárias, instituições, você chega no lugar e a pessoa, não, mas meu registro é errado, o que foi aquilo? Na hora que você passou a informação, aquela pessoa estava com um grau de desatenção tão grande que registrou, é Bruno Carvalho, aí botou lá Bruno Oliveira, mas de onde ele tirou esse Oliveira? Então, ou seja, isso gera uma baixa produtividade em um caso crítico de saúde pública. Então, em termos gerais, a saúde do brasileiro, do sono, não vai bem. Digamos que a gente está em um alerta vermelho. E eu não vejo falando, a imprensa, a mídia, né, falando sobre, vou ser sincero, eu não lembro, se falou, eu não lembro, né, falar sobre a importância, né, do sono, né, para as pessoas. Eu nunca vi ninguém falar sobre isso.